Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a legitimidade passiva em uma ação de dissolução parcial de sociedade. Já vou explicar melhor para os senhores os aspectos fáticos e jurídicos dessa pretensão. Deixa eu primeiro apresentar o julgado. Trata-se do agravo interno, no recurso especial 1.922.029, oriundo do Distrito Federal. Aginte no RESP 1922029. Como de costume, a referência completa do julgado e a ementa os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo. Muito que bem. O que nós tivemos aqui na origem fática dessa pretensão que acabou chegando ao STJ? Nós tivemos o ajuizamento de uma sociedade. Nós tínhamos uma sociedade empresária limitada que tinha 2 sócios e um deles veio a falecer. Após o início do inventário dos bens deixados por esse sócio, o espólio do decujus ingressou com uma ação de dissolução parcial da sociedade com a apuração de haveres contra a sócia remanescente. O juiz julgou o pedido procedente e fixou os haveres no valor de R$500 mil. A sócia remanescente deveria pagar R$500 mil, portanto, referente à cota-parte do outro sócio que veio a falecer ao seu espólio. Então, o espólio deu início ao cumprimento de sentença em face da sócia remanescente e também em face da sociedade empresária. A sociedade empresária apresentou exceção de pré-executividade, argumentando que não poderia ser incluída no polo passivo da execução por não ter sido citada e por não ter participado da fase de conhecimento quanto à apuração de haveres nessa ação de dissolução parcial de sociedade, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo pagamento dos haveres. Isso é a PJ argumentando. Bom, a dissolução de uma sociedade pode ser parcial, quando um ou alguns dos sócios saem da sociedade, mas a sociedade é preservada, ou nós podemos ter a dissolução total da sociedade empresária, quando, portanto, a personalidade jurídica vai ser extinta. Nós estamos aqui tratando da dissolução parcial de sociedade, que também é chamada de liquidação parcial de sociedade. Ela se dá quando um ou alguns dos sócios se desligam da sociedade, mas outros permanecem e a sociedade empresária continua existindo. Essa retirada, essa saída de um ou alguns dos sócios pode se dar por ato entre vivos ou por causa-morte. Por ato entre vivos é o chamado direito de retirada. O direito de retirada é a saída do sócio por iniciativa própria. Ele terá direito a receber a parte que lhe cabe no patrimônio social, continuando a sociedade em relação aos demais sócios. Por causa-morte, naturalmente, é pela morte de um dos sócios. Nós também podemos ter a dissolução parcial da sociedade. É, inclusive, nesse sentido, a previsão do artigo 1028 do Código Civil. O artigo 1028 do Código Civil trata da resolução social em relação a um dos sócios. Esse dispositivo, o 1028, ele está previsto no capítulo das sociedades simples, mas ele pode ser aplicável às sociedades limitadas por força do artigo 1053 do Código Civil. A sociedade limitada rege-se, nas omissões desse capítulo, pelas normas da sociedade simples. E aí o artigo 1031, também lá na norma da sociedade simples, aplicável à limitada pelo 1053, como nós vimos, o 1031 vai prever que, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Então, veja, a apuração dos haveres consiste no direito que o sócio que se retirou da sociedade tem
de receber o valor correspondente à sua cota-parte no patrimônio social da empresa. No Código de Processo Civil de 2015, nós temos, a partir do artigo 599, disposições quanto à ação de dissolução parcial da sociedade. E no artigo 600, nós temos lá a lista das pessoas que têm legitimidade para ingressar com a ação de dissolução parcial de sociedade. E no artigo 601, isso no Código de 2015, tá? Isso não tinha disciplina no Código de 73. No artigo 601 do Código de 2015, a previsão de que os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Quer dizer, no 600, a legitimidade ativa. No 601, a legitimidade passiva. E veja que foi incluído como legitimados passivos tanto o sócio remanescente quanto a sociedade empresária. E aí, o que nós temos aqui de discussão nesse caso? Porque esse caso que está sob análise, ele seguiu a lógica do Código de 73, porque foi o dispositivo vigente quando do julgamento nas instâncias ordinárias. E aí, veja, no Código de 73, nós tínhamos uma divergência no âmbito do STJ a respeito da necessidade ou não de participação da sociedade empresária, formando o litisconsórcio passivo necessário com os sócios remanescentes. No julgado do recurso especial 1.121.530, oriundo do Rio Grande do Norte, a conclusão foi no sentido de que na ação de dissolução parcial de sociedade limitada, seria desnecessária a citação da pessoa jurídica, se todos os sócios, todos os que compõem o quadro social, integrarem a lide. Já no recurso especial 1.015.547 do Amazonas, a conclusão foi o contrário. A conclusão foi no sentido da necessidade, como regra, na apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual é da sociedade e dos sócios remanescentes em litisconsórcio passivo. Então, havia uma controvérsia no Código de 73 que foi resolvido pelo artigo 601 do Código de 2015. E a conclusão que o STJ chegou nesse julgado aqui, que nós estamos a analisar, é a de que, em ação de dissolução parcial de sociedade por cotas, a sociedade empresária possui legitimidade para figurar no polo passivo da fase executiva, ainda que não tenha sido citada e que não tenha integrado a fase de conhecimento, quando todos que participavam do quadro social integraram a lide e não se constata prejuízo para as partes. Perceba que ficou uma sócia remanescente que participou da fase de apuração de haveres. Então, acaba que o julgado em comento, acaba que se alinhou à tese adotada pelo artigo 601 do Código de 2015. Então, no caso, sob comento, verifica-se que eram partes na ação de dissolução parcial da sociedade todos os sócios da empresa. Tratando-se de uma sociedade empresária pequena, com apenas uma sócia remanescente, após o falecimento do outro sócio, a sócia remanescente foi citada e integrou a ação de dissolução parcial de sociedade, em que o interesse da sócia acaba se confundindo com o interesse da própria sociedade. No decorrer da fase de conhecimento, na apuração de haveres, se deu ampla defesa e teve ampla defesa e contraditório para a sócia remanescente, cujo interesse se confunde com o interesse da pessoa jurídica, inclusive com a apresentação por parte dela de contestação, teve reconvenção, réplica, diversas outras petições, recursos de ambas as partes. Então, o que o STJ utilizou como uma das suas fundamentações? Que incide na hipótese o princípio da proibição de decretação de nulidade sem prejuízo, oriundo lá do direito francês, pas de nullité sans griffe. Então, essa conclusão a que chegou o STJ nesse julgado de agora, aginte no RESP,
1922029, legitimidade passiva, portanto, da pessoa jurídica para figurar no polo passivo de fase de cumprimento de sentença de apuração de haveres, nessas circunstâncias que enfrentamos, ok? Então, pessoal, isso que eu separei para conversar com os senhores nesse vídeo de agora. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.